Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos para a nossa 32ª aula do nosso curso gratuito de discursivas, de questões discursivas voltadas para o CFO da PM. Estamos com esse projeto desde o começo do ano e atendendo os pedidos do grupo, elaboramos uma questão original, inédita, cobrando conteúdo de direito penal militar e direito processual penal militar. Beleza? Vamos lá, vamos dar uma lida na questão aqui. Então, esse é o nosso café com discursivas, café com o professor Ricardo Ziegler, e a questão é a seguinte: Mariana é uma trabalhadora civil terceirizada, contratada para prestar serviço na Polícia Militar do Estado X. Ela atua em uma área técnica, onde realiza análise de contratos de empresas relacionados à manutenção e limpeza das instalações das unidades da corporação. Major Ipo é o chefe da seção em que Mariana trabalha. E dois outros militares, Sargento Pisada e o Cabo Alterado, também atuam no mesmo setor. Em determinado dia, Major Ipo e as praças trancam a porta da seção e convocam Mariana para uma conversa séria sobre seu trabalho. Durante a conversa, revelam que receberam uma quantia de R$ 100.000 para favorecer uma empresa declarada inidônea em um processo licitatório. Para que isso fosse possível, eles precisavam que Mariana assinasse um parecer técnico, omitindo essa irregularidade. Majoripo ordenou que ela assinasse o documento e ameaçou, dizendo que, se caso se recusasse, ele tomaria providências para que ela perdesse o seu contrato, além de garantir que jamais conseguiria outro emprego em qualquer outro órgão público, alegando ter contatos influentes na política. As praças reforçaram as ameaças, sugerindo que a situação poderia se agravar caso Mariana não colaborasse. Mariana, assustada e temendo perder seu emprego, fundamental para pagar os seus estudos e sustentar sua família, acabou cedendo à pressão e assinou o documento. Ela estava em seu último ano de faculdade e vinha de uma família de baixa renda, utilizando quase toda a sua renda para custear os seus estudos e ajudar sua mãe com as despesas da casa. Tá aí, pessoal, a nossa questão, né? Muita criatividade, né? Pois é, mas vamos lá. O que que tá rolando aqui? O que que vocês acreditam? Vamos ver as perguntas, né? Com base na situação hipotética apresentada, elabore um texto dissertativo respondendo necessariamente. Letra A. Quais foram os crimes praticados pelos militares? Os crimes foram praticados em concurso de pessoas? Quais são as causas que agravam a pena no concurso de agentes presentes? Nesse caso, Major Y será considerado o cabeça? Explique. Instaurado o inquérito policial militar, é possível que o Corregedor-Geral delegue o exercício da Polícia Judiciária Militar a um major da ativa como encarregado de inquérito? Justifique. Quais as consequências para Mariana, caso o juiz de direito do juiz militar entenda que a coação sofrida por ela fosse resistível ou irresistível? Explique. Bom, antes, né? Questão que fala para você elaborar um texto dissertativo. Professor, quando vem assim, que, né, salvo engano, foi até o último CFO da PMDF, era um caso concreto e falava para você elaborar um texto dissertativo, é, abordando necessariamente, acho que era até a letra G, sei lá, a letra F, né? Tem problema de você responder diretamente os itens, ou você tem que necessariamente conversar com aquela estrutura de texto argumentativo dissertativo, certo? Eu recomendo, né, se for esse o caso da pergunta, você dê pelo menos, né, uma introdução, né, na introdução, é, um caráter do texto próximo de um texto argumentativo dissertativo, certo? Não vá respondendo diretamente. Chega lá. Primeiro parágrafo. Os crimes praticados por militares foram tá, 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 tá. Não. Diante do caso concreto apresentado, certo? Destaca-se que os militares praticaram crime de. E aí, a cada parágrafo, sim, aí você pode ir respondendo cada um dos itens, beleza? Não tem problema. Analisando as correções, né? Pelo menos
dessa prova, a gente viu que isso não foi penalizado, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá, vamos ver quais foram os crimes praticados pelos militares. Quais crimes que vocês acreditam que ele praticou, que eles foram praticados aí? Vocês estão vendo o slide aí? Ou estão vendo a minha cara? Tá, beleza. Agora eu acho que saiu do slide, né? Marco Antônio, estou um pouco perdido. Ah, beleza. Calma, Marco. Vamos, todo mundo está aqui para aprender um pouquinho, beleza? Bom, nesse caso concreto, certo? Nesse caso concreto, nós temos alguns crimes sendo praticados, né? O primeiro deles, né, que fica claro ali, é a corrupção passiva, né? Corrupção passiva dos militares. Afinal de contas, eles receberam o dinheiro, né, para, em razão do cargo, uma vantagem devida em razão da função, né? Então, o primeiro deles que eu entendo é que tenha a corrupção passiva. 308 lá. Como é que deixa eu transmitir novamente aqui o slide? Beleza. O outro crime que foi praticado, pessoal, e esse aqui eu já fico puxando a orelha de vocês para vocês darem uma olhada. Não é um crime muito, não são crimes muito comuns de cair em provas, sobretudo discursivas, né? Mas não deixem de ler os artigos 337-E ao 337-P do Código Penal Militar. Por quê? São crimes contra o processo licitatório, contra o procedimento licitatório, tá bom? Então, quando ele fala que o intuito é admitir a licitação de uma empresa ou profissional declarado inidôneo, você tem um crime específico no Código Penal que trata desse assunto, tá? Que é do Código Penal comum. Admitir a licitação de empresa ou profissional declarado inidôneo, tá bom? Então, só de deixar o camarada participar já é um crime. Se contratar ele, é como se fosse a qualificadora desse crime, tá bom? Então, não deixe de dar uma olhada nesse, nesses crimes, ok? E aqui, certo? Nós temos uma discussão, né? Eu entendo que, em razão da ameaça, pode, né, configurar ali uma concussão, né? Ele exigindo da, da servidora, certo? Que ela assinasse determinado documento, certo? Para obter uma vantagem. Então, pode ser uma concussão, beleza? Mas eu entendo que se a pessoa colocou constrangimento legal, a banca, no caso eu, também aceitaria, certo? Também aceitaria, beleza? Então, você tem ali, né, o constrangimento legal ou a concussão. Concorda comigo? É. Harley, eu entendo que constrangimento legal se adequa melhor, né? Até porque, assim, uma dica, tá, pessoal, para questões de crimes, né? Quando você está na dúvida,
Poxa, o que que o examinador quer? De qual crime? Cara, tenta observar o dolo, né, do agente na questão. Isso é batata, cara. A não ser que esteja um caso lá de arrependimento eficaz, desistência voluntária, né? Ou de causa superveniente relativamente independente, tudo mais, né? Tenta observar o dolo do agente, beleza? Inicialmente. E o segundo ponto é observar o núcleo do tipo, o verbo, né? Eu acho que, assim, se a banca quisesse concussão, eu acho que ele colocaria o verbo exigir ali, né? Ao invés de ameaçar, né? Ao invés de ameaçar, entende? Mas se você colocou, se você pensou na concussão, tá bom? A banca vai tolerar a tua resposta, vai aceitar também, beleza? Aqui não é igual a VUNESP, senhores. Não sei se alguém acompanhou aí a prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo. Mais de 70% de reprovações na prova discursiva, pessoal. 70% das pessoas não conseguiram obter a nota mínima, 50%, né? Só 30% passaram. Então, muito rigorosa a correção das questões, muito rigorosa mesmo, tá? Mas, assim, não tome como parâmetro. É fora da curva, certo? Esse padrão da Polícia Civil de São Paulo e da VUNESP na correção de questões discursivas. Eles tiram ponto por qualquer coisinha, se não for, não tá do jeito que eles pediram, é descontado, né? As notas muito baixas, com exceção ali você teve um 77 de uma menina sensacional lá, né? Mas as notas ali variando entre 65 e 55, a média foi 55, né? Mas aqui não, né? A banca é um pouco mais tranquila. Se você colocou concussão ali, a gente também admitiria. Certo? Mais algum crime vocês se recordam aqui? Na nossa situação? Certo? Eu não perguntei isso, né, na questão. Mas houve concurso de crimes aqui, né? Esse concurso de crimes, formal ou material? O que vocês acham? Concurso de crimes é quando, num caso concreto, você tem mais, dois ou mais crimes, né, sendo praticados. Beleza? A Michelle acha que é formal, né? Qual a diferença do concurso formal por material? Vocês se recordam? Falando de concurso de crimes, né? Não está na questão, mas estamos aqui já falando, vamos aproveitar para revisar esse tema aí. Pessoal, a diferença é o seguinte: todos, todos os concursos de crimes, certo? Né, isso entra também o crime continuado, né? Que também é uma hipótese de dois ou mais crimes sendo praticados. Todos eles, você precisa de dois ou mais crimes. Ok. A diferença é que no concurso formal é mediante uma só ação, certo? Mediante uma só ação, são praticados dois ou mais crimes, né? Exemplo clássico da doutrina, por exemplo, o camarada quer, né, matar o amante e a mulher. Aí ele amarra os dois dentro de um barraco e toca fogo. Ele praticou dois homicídios, mediante uma só ação. A jurisprudência entende também, por exemplo, um roubo a coletivo, né? O ladrão entra no ônibus para roubar o celular lá dos passageiros, certo? Mediante uma só ação, ele comete lá vários roubos, certo? Isso é concurso formal de crime, tá bom? Eu entendo aqui, no caso concreto, Michele, que que nós tivemos duas ou mais condutas, né? Duas ou mais ações. Se a gente para pensar, poxa, primeiro ele foi lá e admitiu, né, a contratação da empresa, né? Ele solicitou, ele recebeu a vantagem devida. Depois ele foi lá e constrangeu,
né, a Mariana para que assinasse o documento. Então, eu entendo que a gente está diante de um concurso material aqui, tá bom? Mas não foi o objeto da pergunta, beleza? Se alguém discordar, fica à vontade aí, pessoal. Fala, não, professor, acho que não. Eu entendo que sim, eu acho que a gente teve duas ou mais ações, duas ou mais condutas. Tranquilo? Mas, Shelly, é isso aí, cara. Tem que participar, tá? O momento da gente tirar dúvida é agora, né? Tem gente que fica ali na moita, né? Ai, meu Deus, eu vou responder. E os alunos, a pessoa vai falar que eu não tô sabendo. Não, para de besteira. Aqui a gente tá entre irmãos, tá bom? Vocês daqui a pouco vão estar na academia, todo mundo junto, cadete lá, né? Na primeira semana vai estar todo mundo de boa, né? Querendo se ajudar. Na segunda semana, todo mundo não aguentando mais se ver a cara um do outro, né? Normal, sem novidade. Faz parte do processo. Mas se Deus quiser, não. Vocês vão ter uma convivência pacífica, harmoniosa, unida, beleza? Isso faz toda a diferença, né? Pessoal, então, mas em relação ao concurso de pessoas, houve concurso de pessoas? Então, como é que nós responderíamos aqui, né? É... Ah, tá. Só mais um detalhe sobre o concurso de crimes. Presta atenção, isso aqui tem uma chance grande de cair na prova, velho, porque foi uma alteração do Código Penal Militar recente, né? O Código Penal Militar, ele tratava todos, beleza, ele definia lá o concurso formal, o material, mas ele tratava tudo, na prática, somava-se a pena, né? A diferença é esse, né? No concurso formal, no Código Penal comum, e agora também no Código Penal Militar, você tem uma causa de aumento de pena, tá? Você tem uma causa de aumento de pena, vai lá no artigo 80A do Código Penal Militar, para vocês darem uma olhada. 80A, não, perdão, 79A, tá? 79A. Então, antes, se você pegar a redação anterior, né, ele tratava tudo como concurso material, ou seja, somava as penas dos crimes. Hoje não, tá? Tá a mesma regra de concurso de crimes no Código Penal comum, é a mesma regra de concurso de crimes no Código Penal militar, beleza? E agora, né, no caso do concurso formal, aumenta-se a pena, né, do crime mais grave de um sexto até a metade, beleza? Anote isso aí também, é um detalhe. Mas aqui, né, no concurso material, vai somar, né, as penas. Aí você pode escrever essa palavrinha que às vezes aparece na sua prova, tá? Concurso formal, certo? Adota-se o sistema de exasperação. No concurso formal de crimes, adota-se o sistema de exasperação. Aí bota entre parênteses lá, um sexto até a metade. Aumento de um sexto até a metade. No concurso material, adota-se o sistema de cúmulo material, né? Soma das penas. Tranquilo? Voltando aqui à nossa questão, a segunda pergunta era se tivemos concurso de pessoas, né? E a resposta é sim, né? Quais são os requisitos do concurso de pessoas? Requisitos do concurso de pessoas. Pluralidade de agentes, né? Liame subjetivo, certo? Né? O que mais? Tem unidade de crime, né? É um nexo entre as condutas dos agentes, né? Então, assim, pluralidade de condutas também, né? Alguns doutrinadores consideram. Ajuste prévio não é necessário, né? Basta o quê? Que tenha o vínculo psicológico, né? A vontade de praticar aquelas condutas ou aderir àquelas condutas. Ou seja, aqui na questão, por exemplo, não deixa claro que no constrangimento, né, eles têm o major tenha combinado com os sargentos. Falam, ó, vamos, né? Mas eles podem ter aderiram, né, à vontade do major de constranger
a servidora a assinar o negócio no momento que eles anuíram também. Ó, melhor assinar, hein? Vai dar merda, hein? Você tá imaginando a situação já? E, ó, sei não, hein? Melhor assinar isso aí, hein? O cara já fica ali, né? Botando aquela pilha errada lá. Beleza? Então, está diante, sim, do concurso de pessoas, tá, pessoal? Estamos diante aí do concurso de pessoas. Então, como é que a gente responderia? Como é que a gente responderia, certo? Essa questão. Então, diante do caso concreto, certo? É, foram praticados os seguintes crimes pelos militares. Dois pontos. Corrupção passiva do Código Penal Militar, contratação inidônea do Código Penal Comum, mas vai ser considerado crime militar porque foi praticado por militar em serviço, certo? E o crime de constrangimento ilegal. Nesse caso, as condutas praticadas foram praticadas no concurso de pessoas, em razão da pluralidade de agentes, do lhame subjetivo, do vínculo psicológico entre os agentes e da prática dos mesmos crimes, né, por todos os autores. Beleza? Seria uma uma resposta mais ou menos nesse sentido, tá? Então, quem fez a questão antes, né? Quem fez a questão antes, se respondeu mais ou menos nesse sentido aí, tá tranquilo, tá correto. Tá bom? Vamos para a letra B? Vamos para a letra B aqui. Quais são as causas que agravam a pena no concurso de pessoas? Tá? Coação moral? Então, Bruno, porque a coação moral. Vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui um negócio. A coação, você teve coação aí, certo? Mas não tem o crime. Hum, tem o crime de coação do Código Penal Militar, né? Só que ele não se amolda nesse tipo aqui, tá? Muito boa pergunta, né? Porque assim, não tem o crime de coação moral, né? A gente vai falar isso aí na letra D, né? Você antecipou a nossa explicação aqui, mas não tem problema, tá? Mas olha só, por que que não é esse crime aqui de coação? Tem um crime de coação no Código Penal Militar, certo? Porque não é o crime de coação do CPM. Porque ele é muito específico, né? E o dolo dele, né, diz respeito a procedimentos administrativos, né? Inquérito policial, procedimento administrativo, judicial, é um crime contra a administração da justiça, né? Mas tá aí, cara. De violência com o fim de favorecer interesse próprio alheio contra a autoridade, parte o que funciona, ou é chamada a intervir em inquérito policial, processo administrativo judicial militar. Bom questionamento, né? Eu não coloquei a coação porque é um crime contra a administração da justiça, né? E assim, tem essa questão dessa especificidade do dolo, né? Contra inquérito, processo administrativo judicial que não se amolda tanto ao caso concreto, né? Porque assim, o constrangimento legal, ele é um crime, vamos dizer assim, subsidiário, né? É, que vários crimes, né, têm a presença do constrangimento legal. O roubo tem um constrangimento legal, né? A concussão tem um constrangimento legal.
a própria coação tem um constrangimento legal, só que eles são mais específicos, né? É um constrangimento para subtrair coisa alheia móvel. E né, um constrangimento para intervir no inquérito, no processo administrativo judicial. Beleza, Bruno? Então, o crime não é o crime de coação, né? Por isso que eu entendo que não foi ele, tá? Mas pode mandar o seu recurso para a banca, que a gente vai analisar, né, com mais calma. Eu posso, né, trazer essa situação e perguntar para os nossos, para outras pessoas, né, que estudam o direito penal militar. Tenho vários amigos aí, professor Michael, né, o próprio professor Leandro, para a gente debater, né? Mas eu ainda fico ali com um gabarito ali de constrangimento legal, porque eu acho que esse aqui, como é um crime contra a administração da justiça, e traz essa especificidade, né, da intervenção em inquérito, tal, eu entendo que não seria o mais próximo, né, da situação concreta. Beleza? Mas, cara, excelente pergunta. Inclusive, eu ia falar sobre isso lá na letra D, né? Porque a gente vai falar ali da coação e quais as consequências da coação, tá? Beleza? Você tem outros crimes de coação, né? Crimes contra do Brasil, crimes militares em tempo de guerra, né? Que envolve coação, mas aí também não se amolda ao caso concreto aqui. Beleza? Voltando aqui, pessoal, quais são as causas que agravam a pena no concurso de agentes e se o Major Ipo será considerado cabeça? Primeiro, vamos falar das agravantes no concurso de agentes. Senhores, preste atenção. Você tem, é, você tem ali no artigo 54 do Código Penal Militar, abre lá para gente, artigo 54. Perdão, 53, parágrafo 2º, tá? Você tem algumas agravantes que são próprias do concurso de agentes, né? Quais são elas? Quem promove, organiza, coopera no crime, certo? Coage a outra execução do crime, beleza? Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, beleza? E executa o crime mediante paga ou promessa de recompensa. Então, você tem aqui, né, praticamente todas as agravantes presentes nesse caso, beleza? O difícil é lembrar de tudo isso, né, na hora da prova, né? Confesso que deu uma puxada aí nessa questão. Mas é só para vocês saberem, tá, que existem agravantes, né, específicas no concurso de pessoas, né? Aí tem gente que decora, né, de várias maneiras, né? É o PICE, né? Promove e organiza o crime, instiga, coage e executa o crime mediante promessa de recompensa, né? Isso aqui pode ser um mnemônico aí para você usar, para você gravar, beleza? Mas toma cuidado, principalmente prova objetiva também, tá bom? Cai muito em prova objetiva quais são essas agravantes específicas do concurso de pessoas, beleza? E agora vamos para a segunda pergunta. O Major Ipo será considerado cabeça? O que vocês acham? Sim. Pois é, pessoal. Presta muita atenção, tá? Nisso que eu vou falar agora, eu vou até botar aqui, eu separei para vocês, tá bom? Essa parte aqui. Compartilhar. Esse aqui é o Manual de Direito Penal Militar do Cícero Coimbra Neves, tá? Aproveitando ainda o caso, no crime de motim, se observar no preceito secundário, uma causa especial de aumento de pena de 1/3 para os cabeças, sendo necessário conhecer essa figura para a correta aplicação da lei penal militar. Presente apenas em alguns crimes de concurso necessário
ao menos neles apenas a consequência penal, o Código Penal Militar traz a definição de cabeças, segundo o qual cabeças são aqueles que provocam, instigam a ação delituosa em autoria coletiva, bem como oficial que, mesmo sem deliberar, pratica tais delitos em companhia de inferiores. Também, na última condição, enquadra-se os inferiores hierárquicos que desempenham a função de oficial. Deturpando essa regra, já presenciamos a afirmação que o oficial será sempre considerado cabeça, o que se demonstra inverídico. Presta atenção para a sua vida, meus queridos, tá? Se vocês aprenderam assim, tá? Não leve para sua prova esse entendimento, sobretudo essa prova agora do CFA da PMDF, que tende a utilizar o Cícero Combra Neves como o doutrinador, tá? Não é todo crime que há concurso de pessoas que o cabeça, certo? Que o oficial será considerado cabeça. A figura do cabeça, ela só tem relevância, ela só tem... Vocês estão vendo a minha cara? Não, né? Tá aparecendo pelo menos um quadradinho aí? Estou fazendo várias expressões aqui para vocês fixarem aí, né? Beleza. Tá? A figura do cabeça, pessoal, ela só existe, ela só tem relevância jurídica nos casos de crimes o quê? De autoria coletiva necessária, de concurso necessário, certo? Ó, já presenciamos a afirmação que o oficial sempre será considerado que se demonstre verídico. Em primeira parte, deve-se notar que é necessário que ele, oficial, tome parte em crimes com outros de grau hierárquico inferior. Em segundo plano, é necessária a presença de pelo menos dois inferiores, visto que ele fala crime praticado com dois inferiores, mas também aquela exposta no Código Penal Militar. E deve-se lembrar que o concurso de pessoa trará não só o caso cabeça em crime de concurso necessário, mas também outros delitos, quando tem algumas agravantes específicas para o concurso de pessoas, tá? Então, pessoal, certo? Ficar ligado nisso aí. Exatamente. Na prática de crime de autoria de coletiva necessária, reputam os cabeças que dirigem, provocam ou instigam. Nós não temos um crime aqui de autoria coletiva necessária, tá? Nós não temos um crime aqui de autoria coletiva necessária. Concorda comigo? Para praticar, o que é o crime de autoria coletiva necessária? É aquele crime que necessariamente para se consumar, você precisa da presença de dois ou mais agentes. Você não tem nesse caso, né? Não tem nesse caso. O crime de corrupção passiva, né? O crime de corrupção passiva é o crime, todos os crimes ali, constrangimento ilegal, pode ser praticado em concurso de pessoas? Podem, mas não são crimes de autoria coletiva necessária. Então, como que eu responderia essa questão, né? Embora o major I seja, né, aquele que está dirigindo a ação, certo? Está dirigindo a ação criminosa, como não se trata de um crime de autoria coletiva necessário, ele não será considerado cabeça, né? Quais são os crimes, pessoal, que você tem relevância, né? Quando que você vai ver o cabeça nesses crimes, né? Ele pode até não ser de autoria coletiva necessária, né? Mas o Código Penal Militar tem, né, ele coloca uma causa ou uma qualificadora ou uma causa especial de aumento de pena. Quais são esses crimes? No motim, na revolta, beleza. Anota aí, tá? Quais são os crimes que o cabeça você vai ter uma relevância? Motim e revolta. Tem o crime de amotinamento, acho que é artigo 182. Artigo 182, que também é de autoria coletiva necessária. E o 142. 142. Tentar contra a soberania do Brasil. Aqui, no código, né,
não, você lendo aqui no tentar contra a soberania nacional, ele não diz que ele é de autoria coletiva necessário. Mas, pessoal, vamos lá, né? A doutrina entende, e é uma situação fática, né? Uma pessoa só não vai conseguir, né, submeter o território nacional ou parte dele à soberania de países estrangeiros. Vocês concordam comigo, né? É. Nem o nosso ministro supremo, né, de todos os poderes conseguiria fazer isso. Beleza? Então, são nesses crimes, tá? Que você tem ali o conspiração, hum, consensos militares para a prática, é um crime de autoria coletiva necessária, né? Mas, né, você vê aqui que na pena, olha só, eu entendo que não na conspiração, tá? Policial concurseiro, né? É, eu entendo que é um crime de autoria coletiva necessário a conspiração, ok. Mas o cabeça aqui não tem relevância, né? Ele não fala nenhuma consequência. Você pode até ter, né, a figura do cabeça aqui, mas a agravação da pena não está definida na parte especial. Você vai jogar lá para um agravante genérico, né? Pode ser essa interpretação, beleza? Agora, os crimes, aí é crime em tempo de guerra, tá, ô Diógenes? Tô falando dos crimes em tempo de paz. Nos crimes em tempo de guerra vai ter um monte de aplicação do cabeça também, tá? Só que aí, crimes em tempo de guerra, tem banca que cobra, tem banca que não cobra, né? O CFO da PMDF, o último não cobrou. Eu acho que o CFO da PMGO cobrou. CFO da PEMERG cobrou também, né? Cobrou no edital, mas não cobrou em prova. Mas é isso, beleza? Então, assim, só cuidado, tá? Com essa questão no cabeça. Não vá, né? Não vá com muita sede ao pote afirmar isso aqui que o Coimbra Neves falou. Olha só. Presenciamos a afirmação que será sempre considerado cabeça, o que se demonstra inverídico, né? Você tem que analisar o caso concreto. Tem que analisar o caso concreto para afirmar, ver se está diante de um crime de concurso necessário, de autoria coletiva necessário, beleza, para você afirmar. Então, essa foi o peguinha, né, da questão que eu queria trabalhar com vocês, certo? Então, assim, embora, embora, né, o Major I seja considerado que seja aquele que dirigiu a ação criminosa, né, os crimes praticados não são de autoria coletiva necessária. Então, nesse caso, né, a figura do cabeça não terá relevância jurídica, né? Tendo a sua pena, né, agravada pela regra das agravantes do concurso de pessoas do artigo 53, parágrafo 2º, tá bom? Nossa, acho que é a fumaça, né, que atingiu essa cidade aqui. Beleza, pessoal? Então, quais são os crimes que tem, crimes em tempo de paz, que você tem expressamente ali, né, alguma relevância para o cabeça? 142, tentar contra a soberania nacional, motim ou revolta, 149, e o 182. Beleza? E o 182. Que o código cita expressamente, né, alguma consequência jurídica para o cabeça. Vou botar o artigo do cabeça aqui também. Mas, pessoal, na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes,
as questões, né, cobram apenas a literalidade do artigo, tá bom? Cobram a literalidade do artigo. Nesse caso aqui, pessoal, tá? Nesse caso aqui, eu acho que a resposta melhor para essa situação não tá vindo. Só um minuto, deixa eu botar o slide aqui para vocês. Tá aparecendo o livro ainda, né? Só um minuto, deixa eu trocar. Eu entendo aqui, tá? A resposta mais adequada para essa situação. é, o que eu queria tirar da cabeça de vocês, né? Era, primeiro, né? E respondendo já o Diógenes. Diógenes perguntou: professor, então, para ser cabeça, né? É só na autoria coletiva necessária ou não? Ou basta ter dois ou mais inferiores? O que eu queria tirar da cabeça de vocês é o seguinte: todo crime em concurso de pessoas que tem um oficial, ele será considerado cabeça? Não. Depende, né? Primeiro, tem que ter dois ou mais inferiores, ok? Certo? Então tem que ter dois ou mais inferiores hierárquicos, beleza? Aí ele é considerado cabeça. Segundo, né? Quem dirige, instiga ou excita a ação também é considerado cabeça, nos crimes de autoria coletiva necessária. No crime de autoria coletiva necessária. Tá? Então, você tem essas duas circunstâncias do cabeça. E terceiro, né, só tem relevância jurídica, né, a figura do cabeça, nesses crimes que eu falei com vocês. Tá? Então, uma resposta boa aqui para essa questão, eu falo, olha, no caso concreto, né, Major Ipo, certo? Embora, né, seja o sujeito que dirigiu a ação, né, tenha sido que dirigiu a ação, beleza? E tenha cometido o crime com dois outros inferiores hierárquicos, né, pode ser considerado cabeça, mas não terá nenhuma implicação jurídica, né? A agravação da sua pena se dará em razão das agravantes dos crimes praticados em concurso de pessoas. Beleza? Acho que seria a resposta mais adequada aqui, porque realmente você tem dois inferiores hierárquicos praticando o crime com o oficial. Beleza? Com o oficial. Só que, embora ele seja considerado cabeça, né, não tem nenhuma relevância jurídica, né, porque não se amolda aos crimes que estão previstos lá. E também não são crimes de autoria coletiva necessária. O objetivo aqui desse item que era tirar isso da cabeça de vocês. Tipo, todo crime de concurso de pessoas que tem um oficial, eles serão considerados cabeça? Calma, tá? Tem que atender esses outros requisitos, né, que o Coimbra Neves trouxe para vocês, trouxe para gente. Beleza? Vou copiar aqui a parte do livro. Vamos ver se vai caber aqui no texto. Não vai caber. Vou botar no slide aqui, depois eu mando o slide com as respostas.
Tranquila a situação do cabeça aqui, pessoal? Sabiam disso? Tinham noção disso? Beleza, vamos para letra C. Nossa, a gente ainda tá na letra C, caramba. Vamos lá para a letra C. Essa é mais tranquila, né, pessoal? Instaurar no inquérito policial. Eu entendo aqui, Diógenes, que vocês não erraram, certo? De colocar o major como cabeça. Não tá errado, né? Por quê? Porque você tem a presença de dois ou mais inferiores hierárquicos junto com ele, tá? Assim, é só ficar ligado, né, que não terá relevância, né? Terá relevância porque não é um crime de autoria coletiva necessário, não é um crime que está entre aqueles em que o cabeça tem alguma implicação prática, né, na hora da aplicação da pena, certo? Então, só ficar atento a isso aí, beleza? E ficar atento à letra da lei. Cabeça, como eu falei, cabeça, essa questão do cabeça, ela cai muito em prova objetiva, velho. Esses artigos aqui, tá bom? 53, parágrafo segundo e 53, parágrafo quarto, tá bom? E tirar, né, antes de você... Opa, tem um crime com concurso de pessoas com um oficial, né? Então, vai ter a figura do cabeça? Calma, né? Tá aqui, ó. Tem que fazer uma análise, né, na situação, tá bom? Vamos lá para o Código de Processo Penal Militar. Vamos para o Código de Processo Penal Militar. Beleza? É possível que o corregedor delegue o exercício da Polícia Judiciária Militar ao major da ativa como encarregado do inquérito? Justifique sua resposta. Então, pessoal, no direito penal militar, o poder de poder de polícia judiciária, certo? Ele está concentrado na mão do comandante e algumas outras autoridades, certo? Comandante de unidade, chefe de departamento, né, de correição, que é o caso do corregedor. Então, os oficiais, por exemplo, eu não tenho um poder natural de polícia judiciária militar, não está vinculado ali, o oficial não está vinculado necessariamente a esse poder, ele recebe por delegação, entende? É diferente do delegado de polícia. Cara, o delegado de polícia está lotado lá na delegacia, pelo simples fato dele ser delegado, ele já tem atribuição de apurar infração penal, ponto, né? Não está lá no plantão, é isso que ele vai fazer. O oficial não, certo? Ele vai receber esse poder de investigar crimes militares, certo? Por meio de uma delegação, ok? E aí tem que alguns requisitos da delegação do inquérito. Aqui, né, a resposta adequada é o seguinte: é possível, corregedor? É possível, desde que, né, porque a primeira regra é que o encarregado, né, tenha um posto superior, né, desde que ele seja mais antigo, certo? Então, essa questão é mais tranquilinha, né? Só o fundamento dela vai lá no CPPM, certo? Artigo 7º, parágrafo primeiro, né? Parágrafo primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Então tá aqui a nossa resposta aqui, artigo 7º do CPPM, beleza? Então, é, é possível que o corregedor delegue as atribuições de poder de polícia judiciária militar para um major da ativa, desde que não tenha nenhum oficial de posto superior, né? Se esteja impossível a nomeação, a designação de oficial de posto superior ao indiciado, tá bom? Porque em regra,
deve recair a delegação em oficial de posto superior ao indiciado. Também acontece, tá? É raro, mas acontece, durante o curso da apuração, então o tenente está lá apurando a situação e aí percebe que tem um envolvimento, né, de um capitão ou alguém de um posto superior. Então ele tem que finalizar o seu inquérito para que o corregedor delegue, né, nomeie outro encarregado. Exatamente. Exatamente. É essa a resposta aí, Diógenes. Beleza? Vamos lá para a letra D. Vamos lá para a letra D. Se a coação for resistível, qual é a consequência, pessoal? Se o juiz entender, não, beleza, Mariana, bacana, tá? Você tá aí, com problema de emprego, mas se você quisesse, você não praticava o crime. Você podia entregar aí o seu cargo, né? Denunciar as autoridades, tudo mais, né? É, porque assim, na prática, né? Na hora que estivesse apurando, meu irmão, saiu a assinatura dela lá. Aí já veio uma perguntinha capciosa, né? Vou fazer a parte 2 dessa questão aí, né? Abordando outros aspectos. Mariana estaria como investigada no inquérito policial militar? O que vocês acham? Bruno já colocou, já atenuou a pena, né? Tá ligado já porque a gente fez a questão da guia de revisão da semana passada, né? Pois é, eu me inspirei nela. Falei, cara, eu vou trabalhar isso aqui, que é um tema que realmente às vezes passa batido. Mas voltando aqui à pergunta, né? Antes da gente responder o item, né? Pô, professor, o senhor faz a questão aqui e fica falando de outras coisas. É assim mesmo, velho. Quem tá na mentoria sabe, né? O professor é meio doido, né? Ele começa resolvendo uma questão de um assunto, daqui a pouco a gente tá falando lá de direito civil, aí depois a gente volta, né? Mas é assim mesmo. Eu já falo de coisas que nem estão nas questões, de concurso de crimes, enfim. Mas vamos lá, de novo. Minha pergunta é objetiva e simples. Se nós estivéssemos num curso de inquérito policial, de uma investigação, né? Um inquérito policial militar, Mariana estaria como investigada? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por que não? Porque imagina a situação, para instaurar um inquérito, né? Ia chegar lá, porra, a PM, primeiro ia sair no Metrópolis, né? PM contrata empresa inidônea para determinada situação. Aí ia puxar o processo C e tava lá a assinatura da Mariana, do parecer técnico e tudo mais. Ela ia estar no bolo, né? O nome dela ia sair no Metrópolis também. Mas pergunta, ela estaria sendo investigada no IPM? Boa resposta, Diógenes. Ela estaria como investigada, mas no inquérito policial comum. Muito bom, Diógenes. Você está safo. Exatamente. Por quê? O IPM, ele se presta a apurar a autoria de crimes militares. Eu tenho aqui uma civil praticando um crime contra uma instituição, em tese, tá, pessoal? Em tese, como eu falei. Porque essa questão da coação, senhores, é algo que a gente só vai analisar lá na culpabilidade, tá? Em tese, pessoal, a Mariana praticou um fato típico? Praticou. Participou da contratação, né, da admissão de uma empresa inidônea. Beleza? Tem tipicidade. Tem algum excludente de licitude que ela pode alegar? De ilicitude? Legítima defesa? Estado de necessidade? Era para salvar perigo iminente, atual? Não, né? Não. Não tem nenhuma, então, fato típico e ilícito. Aí, lá na culpabilidade, ela é imputável, Mariana? Sim, pelo que diz a questão, ela tem mais de 18, né?
não é doida, né? Não tem nenhuma doença mental que perturbe seu entendimento, beleza? No direito penal militar, no direito penal militar, beleza, ela praticou a conduta, tendo consciência da ilicitude, né? Então, em tese, teve dolo ali. Mas o que que a gente vai analisar? Que aí é a consequência da coação irresistível. Ela praticou o crime mediante obediência hierárquica ou coação irresistível, certo? Ou coação irresistível, certo? Coação irresistível, que o quê? Afasta a exigibilidade de conduta diversa. Naquele caso concreto, não era possível exigir dela outro comportamento senão de assinar aquele documento, assinar aquele parecer. Então, eu afasto a culpabilidade. Porque se faltar um dos elementos da culpabilidade, eu afasto toda a culpabilidade. Tranquilo? Vocês botam não, sim, não, eu não acompanhei o que é que vocês falaram. Beleza? Então, é, de fato, né, ela seria ouvida no IPM? Sim, mas não na condição de investigado, porque ela não praticou, né, um crime militar passível de ser apurado por IPM. Beleza? Mas ela provavelmente estaria sendo, né, investigada ali, né, pelo um inquérito policial comum, né? Assim como os militares. Os militares, eles seriam ouvidos, né, na condição de investigado no inquérito policial da Polícia Civil? Não, porque não caberia ali, né, essa apuração, porque é um crime militar, beleza? E aí a gente tem o quê? Aí já a regra de processo penal, né? Quais são as causas? Quais são as hipóteses de separação obrigatória de processo? Lá no Código de Processo Penal Comum e também no Código de Processo Penal Militar. Primeiro, quando envolve menores, né? Não, não, aí é separação, tá, Bruno? Hipótese de separação obrigatória, não de conexão. Tipo assim, embora tenha conexão, porque o que que é a conexão? É a reunião e a continência, é a reunião de processos, certo? De ações penais para evitar decisões contraditórias. Mas mesmo quando você tem a reunião de processo, né, de juízes que poderiam ser competentes, né, para aquele caso concreto, mas para evitar decisão contraditória a gente vai reunir os processos. Mesmo nesse caso, eu tenho dois casos em que, ainda que houvesse conexão ou continência, eu tenho que separar os processos. Quais são esses dois casos? Primeiro, quando envolve, né, atos infracionais análogos a crimes, ou seja, quando o crime envolve crime, situações de competência da vara da infância e da juventude e crimes militares. Então tem que cindir o processo. Beleza? E aqui seria o caso de quê? Em tese de continência, né? Por conta do concurso de pessoas. Tá bom? Beleza? Então, consequência da coação resistível, vão lá no artigo 40 do Código Penal Militar. É atenuação da pena, tá? Artigo 41, perdão. Se a coação for resistível, né, o juiz pode atenuar a pena, beleza? E se a coação for irresistível, afasta a culpabilidade, afasta a exigibilidade de conduta diversas. Ok? Era só isso que tinha que responder.
Tranquilo, pessoal? Vou salvar esse arquivo aqui e vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá bom? Beleza, meus amigos, minhas amigas, tá? Foi isso que eu preparei para vocês no dia de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Realmente, a gente procura toda a aula, né? Toda segunda-feira proporcionar uma experiência boa para vocês, uma experiência boa de aprendizado, uma experiência que você sai daqui com a cabeça queimando, ardendo, querendo conhecer mais, querendo aprender mais, certo? Porque isso vai colher frutos, né? Fiquei muito feliz com o feedback, né, de muitos de vocês, né, nas provas que tiveram agora. Então, não tem segredo, né? Eu até postei isso lá no Instagram. Cara, não tem segredo, meu irmão. Tá cumprindo as metas de estudo, né? Tá fazendo as questões da guia de revisão, tá participando das aulas, né? Assistindo às aulas ou participando, tirando dúvidas. Tá assistindo o CFOflix. Meu irmão, não tem segredo, velho. Vai vir, o resultado vai vir, certo? O conhecimento vai se lapidando. É um hábito, né? A excelência é um hábito. A gente não adquire da noite para o dia. E quando você estuda dessa forma, eu entendo, né? Você estuda dessa forma, aprofundando o conhecimento, tentando, né, entender os fundamentos. Né? Hoje, por exemplo, se alguém perguntar para você sobre concurso de pessoas, quais são os requisitos, a figura do cabeça, você vai conseguir explicar para alguém, você vai entender esse instituto. Né? É, eu tenho certeza que, né, o resultado vai vir. Beleza, pessoal? O resultado vai vir sem novidade, tá bom? E aí eu convido você que não está na mentoria ainda, tá? A gente vai abrir uma turma regular, que é base para todos os CFOs, né, de Polícia Militar, né, daqueles sem ser os CFOs de nível médio, né? E também, né, você que já está na mentoria, beleza? Esse aqui é o que eu procuro fazer para vocês, a melhor entrega, né, possível para realmente aperfeiçoar o conhecimento de vocês, né? Para que cada aula, cada momento que a gente tenha, vocês saiam e falam, caramba, hoje valeu a pena, né? Valeu a pena eu tirar esse tempo para estudar esse tema. Aprendi coisas que eu não sabia, né? Aprofundei em temas que eu já sabia e precisava relembrar, tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento especial para vocês que participaram dessa aula e, em especial, os meus alunos também. Muito obrigado por vocês estarem presentes aqui de manhã. Começou um pouquinho mais tarde ali, mas estava passando meu café, moço, e eu tinha vindo da casa do meu sogro, meu computador tinha que montar tudo aqui, mas deu certo, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Beleza? E aos alunos da mentoria, agora são 8h40, vamos dar 10 minutinhos de intervalo, tá? Dá 15, né? 9 horas. 9 horas a gente começa o nosso encontro, que aí a gente vai falar, né, sobre a guia de revisão da semana 8, tá bom? Então espero vocês para a nossa reunião. Mandem suas dúvidas, mandem suas questões e é isso. Um abraço, fique com Deus. E aí, os alunos da mentoria, aula lá no nosso link exclusivo lá dos alunos, tá bom? Que tá lá na plataforma. Um abraço. Valeu, policial concurseiro. Meu continência também para ti.